Ok. Lá? Vamos começar então. Lembrando aqui que saímos daquele assunto. Ele foi conversar com o ministro, encontrou aquela mulher, foi conversar com o Liz, passou 3 capítulos dentro daquela ideia. Hoje começa um novo tema, digamos assim, dentro da conversa do André. E é um tema bastante interessante, que é a visita da mãe, né? Ele recebe a visita materna. Então vamos lá, Carlos, por favor. Vamos lá. 15. A visita materna. Atento às recomendações de Clarencio, procurava reconstituir energias para recomeçar o aprendizado. No outro tempo, talvez me sentisse ofendido com as observações aparentemente tão ríspidas. Mas, naquelas circunstâncias, lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. Os fluidos carnais compelem a alma a profundas sonolências. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana, em hipótese alguma, poderia ser levada à conta de brincadeira. Mas dá uma paradinha aí. Então, tem algumas coisas interessantes aqui. Primeiro é a própria alteração, o reconhecimento do André Luiz das suas dificuldades. Isso é muito importante. Nós precisamos reconhecer as nossas dificuldades. Nós só transformamos em nós aquilo que reconhecemos que existe em nós. Então, se eu não reconhecer que existe orgulho em mim, jamais vou transformar meu orgulho. Jamais eu vou mudar meu orgulho, porque eu não o reconheço como ele existindo. E o André coloca aqui: noutros tempos, talvez me sentisse ofendido com observações tão ríspidas. As falas que o Clarencio falou para ele lá no encontro que ele teve lá, e também com Lísias, nas conversas com Lísias. Mas, naquela circunstância, lembrava meus erros antigos e sentia-me confortado. E aqui uma coisa que é interessante. Em verdade, apenas agora reconhecia que a experiência humana não poderia, em hipótese alguma, ser levada à conta de brincadeira. É o que nós estávamos falando agora há pouco aqui dos completistas. Nós precisamos estar conscientes das nossas dificuldades e trabalhar por amenizá-las. E todo bem que fazemos anula o mal que já fizemos. Todo bem que fizermos vai anular um mal que tenhamos feito. É a fala de Pedro na sua carta, quando ele diz que o amor cobre a multidão dos pecados. É claro que a gente não sabe amar ainda, a gente tem dificuldade de amar. Mas, na medida do possível, nós precisamos fazer todo o bem que nos seja possível para superar as nossas dificuldades. E só vamos fazer isso trabalhando. Trabalhando, servindo, ajudando, amando. É o que nos convida a doutrina espírita nesses tempos atuais. Continuemos. E se alguém quiser falar, por favor, gente, fique à vontade, tá? Não, Vamos lá. não A, se impor- vergonhe. a importância da encarnação na Terra surgia a meus olhos, evidenciando grandezas até então ignoradas. Considerando as oportunidades perdidas, reconhecia não merecer a hospitalidade de nosso lar. Clarencio tinha dobrado as razões para falar-me com aquela franqueza. Passei dias entregue a profundas reflexões sobre a vida. No íntimo, grande ansiedade de rever o lar terreno. Abstinha-me, porém, de pedir novas concessões. Os benfeitores do Ministério do Auxílio eram excessivamente generosos para comigo. Adivinhavam-me os pensamentos. Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. Não seria oportuno. Isso é interessante, né? Se até ali não me haviam proporcionado satisfação espontânea, a semelhante desejo, é que tal propósito não seria oportuno. É aceitar as dificuldades que não podemos mudar. Isso aqui me lembra a oração da serenidade, né? Acho que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, né?
a oração da serenidade. Aquela que a gente pede ao Pai forças para mudar aquilo que pode e resignação para aceitar aquilo que não pode mudar. Mas pede, acima de tudo, sabedoria para diferenciar uma coisa da outra. E aqui o André está mostrando sabedoria. Se ainda não me foi ofertado, é porque não era bom para mim, não era oportuno para mim. E isso a gente precisa ter em mente. Deus é a inteligência suprema. E mesmo que nos mande alguma coisa que para nós é muito difícil, é com certeza para o nosso bem. Por mais difícil que seja ou que aparente ser, é para o nosso bem. Por isso a gente lembra a carta de Paulo, já mencionei aqui hoje, né? O dai graças por tudo. Então, graças por tudo, não tem vírgula, a não ser que. É dar graças por tudo, ponto. Então, tudo que me acontece, inclusive as dificuldades maiores que mencionamos aqui no estudo do Livro dos Espíritos, a ideação suicida e tudo mais, eu preciso agradecer por não ter praticado a ação. Eu preciso agradecer por ter aprendido com aquela experiência coisas novas. Aprendido que eu tenho forças para superar dificuldades. E cada dificuldade que vencemos, saímos dela um pouco mais fortalecidos. Normalmente saímos mais fortalecidos, pelo menos esclarecidos. E isso é importante. Então, precisamos olhar para nós e caminhar nessa direção. E entender. O que eu posso, eu posso. Tem coisas que eu não posso. E nós somos espíritos ainda com muitas limitações. Muitas. Inúmeras limitações. E precisamos reconhecer e trabalhar para ir ampliando esse quadro. Nós, à medida que vamos servindo, vamos conhecendo, vamos aprendendo, nós vamos ampliando essa possibilidade, esse quadro, essa possibilidade de crescimento e de não mais ter ideação suicida ou não ter mais pensamentos, vou usar aqui a palavra de Jesus, de adultério. Né? Quem pensou em adultério já adulterou. Então, não ter mais pensamentos para superar essas dificuldades que ainda existem em nós. Tudo bem? Então vamos lá, Carlos. Calava-me, então, resignado e algo triste. Lísias fazia o possível por alegar-me com os seus pareceres consoladores. Eu estava, porém, nessa fase de recolhimento inexprimível, em que o homem é chamado para dentro de si mesmo pela consciência profunda. Um dia, contudo, o bondoso visitador penetrou radiante no meu apartamento, exclamando: Adivinhe quem chegou à sua procura. Aquela fisionomia alegre, aqueles olhos brilhantes de Lísias, não me enganavam. Minha mãe, respondi confiante. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe entrar de braços estendidos. Isso Filho, meu filho. aqui, Carlos, vale um comentário, por favor. A gente tem comentado aqui, o Mauro, especialmente, tem reforçado muito isso, desses papéis sociais que nós exercemos aqui. Papel de mãe, papel de pai. Vai chegar um ponto que nós não teremos mais esses papéis. Daqui a pouco, nessa fase aqui do livro, a gente vai ver a mãe do André está se preparando para reencarnar. Então, ela vai deixar de ser mãe dele. Ela vai ser sobrinha, sei lá, se ela for neta dela mesma, vai ser sobrinha, vai ser qualquer outro grau de parentesco. E esse grau de parentesco esses graus de parentesco tendem a desaparecer ao longo do tempo. E aí a Verônica ficava muito triste com isso quando a gente falava da primeira vez. Mas agora acho que ela já entendeu. Ao longo do tempo, nós vamos nos entender como irmãos. Todos somos irmãos. Uma vez ele foi meu filho, mas outra vez ele foi meu pai. Outra vez ele foi meu irmão. Outra vez ele foi meu amigo. Ele é o quê? É meu pai, é meu irmão, é meu amigo, ele é tudo? Não. Ele é meu irmão. Todo aquele que faz a vontade do pai é minha mãe, é meu irmão, é minha irmã, é aquele que faz a vontade de Deus. Então, essa é a ideia. E aqui,
o André e a mãe dele ainda têm ainda vivem esse papel de mãe e filha. E, por favor, não estamos diminuindo a importância desse papel. Nós estamos dizendo que ele é temporário. Ele vai acabar. Vai chegar um ponto que todos somos irmãos. Todos nos veremos e viveremos como irmãos, não mais vinculados a determinados papéis sociais que nós temos aqui na Terra. Como o nosso lar é aqui na Terra, como o nosso lar é bem aqui ao lado, é bem aqui na esquina, então ainda vamos para lá com as nossas tendências, com os nossos conhecimentos, com as nossas informações, com a nossa cultura. Já temos pais, temos irmãos, temos filhos, mas ao longo do tempo a gente vai trocando de papel e deixando esse papel secundário para sermos principalmente irmãos em Cristo. Mas, Valdenia, ainda continuo triste. Só de pensar em chegar lá, meu filho falar para mim, e aí, minha filha, está tudo bem? Aí eu vou ficar bem surpresa. Congelou. Congelou, Valdenia. Esperar um pouquinho para ele voltar. Valdeniz, tem que pagar a internet, Valdeniz. Pagar a internet, cara. Tem jeito. Tem que pagar, porque senão eles derrubam mesmo. Tem jeito. Hoje está horrível. Tá? A segunda vez que cai. E não é nada barato que a gente gasta e a gente paga e não recebe o que a gente recebe. Mas então, Verônica, eu estava dizendo, né? Imagine que você foi filha dele numa outra encarnação. E você vai chegar lá agora e vai olhar, pai ou filho? E você foi tia numa outra. É pai, filho ou sobrinho? Você foi irmã numa outra. É pai, filho, sobrinho ou irmão? Então, esses papéis, esses que vão desaparecendo ao longo do tempo. E não é para ficar triste, não. É para ficar alegre. Nós somos todos irmãos em Cristo. Essa é a ideia. Tá bom? Não, tudo bem, eu já entendo perfeitamente, mas assim, vai ser bem surpreso, né? Eu chegar lá toda feliz, meu filho, cadê meu filho? Qual é a coroa? Qual é a coroa? Tudo bem? Assim, é bem, como se diz, eu vou ficar bem assim, eu não sei nem usar a palavra certa, mas eu já entendo já, tá tudo tranquilo. Importante é que amemos. Sim, Isso é importante. O resto é consequência. exato. Desde que aprendamos a amar, isso é que é importante. Tudo bem? Mas eu entendo aí, Valdemir, que a visita da mãe dele, ela foi oportuna, essa visita, porque ele disse que passou dias refletindo, né? Depois ficou triste, depois ficou assim, ficou assado. E eu acho que a mãe dele deve ter vindo mais para levantar o ânimo dele, né? Só que levanta o ânimo. Não sei se vocês devem ter lido o capítulo, né? Se não leram, a gente vai ver. Levanta o ânimo, mas não é passando pano. Levanta-te e anda. Pare de reclamar. Se reclamar, não dá, não adianta reclamar nada. Então, ela é oportuna com toda certeza. A visita dela é importante com toda certeza, mas sem a ideia de encobrir as dificuldades e facilitar situações por ter sido filho. Tanto é que ela não facilita. A gente vai ver aqui, não vou dar spoiler, a gente vai ler, a gente vai entendendo aos poucos. Vamos lá, Carlos. Vamos lá. Olhos arregalados de alegria, vi minha mãe atrás de braços estendidos. Filho, meu filho, vem a mim, querido meu. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança, como no tempo em que brincava a chuva, pés descalços na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhosamente
chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas. E não sei quanto tempo estivemos juntos, abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo, recomendando: Vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria, também, quando excessiva, costuma castigar o coração. Isso é interessante. A alegria também, quando excessiva, castiga o coração. E tudo em excesso é prejudicial. A lei do universo, ou as leis do universo, são leis de equilíbrio. Daí o Emmanuel nos lembrar da necessidade de equilibrarmos o sentimento e a razão. A asa da sabedoria e a asa da razão, do amor, do sentimento. É equilíbrio. E ela alerta aqui: cuidado com as emoções excessivas, que isso pode te levar ao desequilíbrio. E muitas vezes nos leva ao desequilíbrio. Por ignorância, por alegria demais, mas lembrando, tudo demais faz mal. Até água demais faz mal. É prejudicial à saúde tomar água demais. Continuemos? Vamos. E em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra, nos derradeiros tempos de sua romagem por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso, conduzindo-me ao divã. Estás ainda fraco, filhinho. Não desperdices energias. Sentei-me ao seu lado e ela, cuidadosamente, ajeitou minha fronte cansada em seus joelhos, afagando-me de leve e confortando-me à luz de santas recordações. Senti-me, então, o mais venturoso dos homens. Guardava a impressão de haver o barco de minha esperança ancorado em porto mais seguro. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Qual menino que procura detalhes fixava-lhe as vestes, cópia perfeita de um de seus velhos trajes caseiros. Até nisso, Notando-lhe até nisso, né? Ela se preparou para fazer lembrar, porque ela não precisava usar aquele vestido, aquele velho vestido caseiro, né? Ela se preparou para colocar a emoção, para lembrar a necessidade, ou lembrar de como eles viviam. E, ao que tudo indica, eles viviam bem felizes, né? Eles viviam muito bem dentro desse carinho, desse conforto, desse aconchego que eles têm. Ela simplesmente se vestiu, botou um velho vestido para mostrar os trajes caseiros que ela usava. Eu acho que até quebra um pouco a imagem que ele de repente imaginou dela, já que ela vivia em outro um plano superior, né? Então ele imaginou que ela viria com outras vestes, né? Não com um olhar superior, mas conforme os espíritos mais elevados se apresentam, né? Mas não, ela veio como ele a conhecia, né? Acho que ficou É, mais confortável para ele. mais confortável para ele. E os espíritos, quando querem se identificar, se mostram como nós o conhecemos. Se eu encontrasse, se eu visse, se eu tivesse essa possibilidade de ver meu avô, eu o veria, o meu pai, eu os veria como eu os conhecia, mesmo eles tendo outras possibilidades, tendo possibilidades de se apresentarem de outras maneiras. Mas para serem reconhecidos, e acho que é o caso dela aqui. Ela também usou esse vestido, usou esse traje para mostrar a ele a simplicidade dela, a humildade dela. Vamos lá? Vamos lá. Notando-lhe o vestido escuro, as meias de lã, a mantilha azul, contemplei a cabeça pequenina, aureolada a fios de neve, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo de todos os dias. Mãos trêmulas de contentamento, acariciava-lhe as mãos queridas. Sem conseguir articular uma frase, minha mãe, todavia mais forte que eu, falou com serenidade. Nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas.
O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação. Não julgues, porém, que me houvesse esquecido. Às vezes a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. Aí, a fala que ele estava falando para a Verônica agora, né? Às vezes, a providência separa corações temporariamente, para que aprendamos o amor divino, para que aprendamos que o amor que nos une não deve ser somente o amor de mãe e filho, o amor de pai e filho, mas o amor de irmãos em Cristo, o amor de filhos de Deus, que somos todos. Então, essa é a ideia. E é um ensinamento que ela está passando para ele aqui, interessante. Continuamos? Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que se me revivavam as chagas terrenas. Ó, como é difícil alijar resíduos trazidos da terra. Como pesa a imperfeição acumulada em séculos sucessivos. Quantas vezes ouvira conselhos salutares de Clarencio, observações fraternais de Lísias, para renunciar a lamentações, mas ao carinho maternal como que se reabriram velhas feridas. Do pranto de alegria passei às lágrimas de angústia, relembrando exacerbadamente os trâmites terrestres. Não conseguia atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí erroneamente que minha genitora deveria continuar como repositório de minhas queixas e males sem fim. Na terra, quase sempre as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhes tendem a dedicação antes de as perder. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. As dificuldades do espírito. Com todas as informações que ele já teve, com todos os conselhos de luz do Clarencio e da Dona Laura, né? Dona Laura conversou com ele inúmeras vezes, alertando a necessidade dele ser equilibrado, dele se conter. Mas as nossas dificuldades não se mudam de uma hora para outra, ou não se mudam porque já sabemos, né? Eu já sei que eu tenho orgulho em mim. Só isso é suficiente? Não. E eu vou tirar de um momento para o outro? Vou transformar de um momento para o outro? Também não. Isso é ao longo do tempo. É trabalho. É continuidade. É perseverança. Lembrando a fala do Cristo, aquele que perseverar até o fim será salvo. É perseverança. E ele aqui mostrando, mesmo com todas as informações que ele já recebeu, com toda a ajuda que ele já recebeu da colônia, ainda assim, vê a mãe, ele se desmancha em lamentações. Ele está com saudade, ele está imaginando que a esposa ainda é a esposa dele, quando não é mais. Né? E aí, de novo, em cima da fala da Verônica, quando ele chega em casa, a esposa não é mais a esposa dele. Ela já está casada com outra pessoa, então já está em outra situação. Então, mas o papel de irmão e irmãos em Cristo, esse é eterno. Esse é sempre. Somos todos filhos do mesmo Pai. Todos criados à sua imagem e semelhança em termos espirituais. Valdenir, o preparo tem que ser muito grande, né? O nosso preparo. Com certeza. É muito trabalho, como a gente está falando aqui o tempo todo, né? É trabalhar, porque é bem complicado, né? É muito esforço. Então, trabalhemos. Sim. Eu me lembro aqui, Valdenir, um adendo aqui, quando você Sim. falou da esposa dele, né, que ele vai pensar que ela está lá sozinha, qualquer coisa, mas eu lembro lá do Espírito Fábio no Obreiros da Vida Eterna. E já lá no leito de dor, no sofrimento, já nos últimos momentos, ele falava para a esposa dele, ó, procure um outro companheiro, uma outra pessoa para se consorciar, essa coisa toda, né? Quer dizer, é uma coisa bem interessante para quem está desprendido realmente Está despedido. né? Interessante mesmo essas coisas assim. Né? Quem está preparado realmente,
por isso que a dona Venâncio falou aí, vamos trabalhar nisso, né? Vamos trabalhar para a gente entender. Precisamos trabalhar isso hoje. E nós temos a oportunidade, de novo, que o André Luiz não teve. Nós somos extremamente beneficiados com o conhecimento da doutrina espírita. É por isso que é o Consolador prometido. Ele vem nos consolar, vem nos mostrar como nos comportar para estarmos bem, para estarmos felizes. E o Pedro lembrou bem, né, o Fábio, né? Ele está desencarnando e avisa para a mulher. Não fique sozinha. Arranje outro companheiro. Case de novo. O sentimento é exatamente o contrário do André. E mesmo depois de alguns anos, só no umbral ele passou 8 anos. Não sei quantos anos ele ficou, ele escreveu isso depois. Mas, 10 anos, ele ainda queria que a mulher estivesse à disposição dele, esperando ele lá, chorando por ele, vestindo de preto. Né? Igual aquelas culturas, especialmente ciganas, acho que ciganas, que uma vez viúva, ela vai ficar de preto para o resto da vida. Nunca mais se casa. Então, o Fábio tinha uma posição completamente diferente. Continuemos? Vamos. Minha mãe ouviu-me calada, deixando transparecer inexprimível melancolia. Olhos úmidos, aconchegando-me de quando em quando, mais estreitamente ao coração, falou carinhosa. Ó filho, não ignore as instruções que o nosso generoso Clarence te ministrou. Não te queixes. Agradecemos ao Pai a bênção desta reaproximação. Sintamo-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos a ser filhos do Senhor. Na posição de mãe. É isso, está vendo? Sintamos-nos agora numa escola diferente, onde aprendemos, ou aprenderemos, se não aprendemos ainda, aprenderemos a ser filho do Senhor. Não mais mãe e filha. Não mais esses graus ou esses papéis de parentesco que nós assumimos. Esperamos agora ser filho do mesmo Senhor. Por favor, desculpe aí te interromper. Na posição de mãe terrestre, nem sempre consegui orientar-te como convinha. Também eu trabalho, pois, reajustando o coração. Tuas glórias fazem-me voltar à paisagem de sentimentos humanos. Perdão. Tuas lágrimas fazem-me voltar à paisagem de sentimentos humanos. Alguma coisa tenta operar o retrocesso de minha alma. Quero dar razão aos teus lamentos, erigir-te um trono, qual se foras a melhor criatura do universo. Mas essa atitude, presentemente, não se coaduna com as novas lições da vida. Esses gestos são perdoáveis nas esferas da carne. Aqui, porém, filho meu, é indispensável atender antes de tudo ao Senhor. Não és o único homem desencarnado a reparar os próprios erros, nem sua única mãe a sentir-se distante dos entes amados. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece o Espírito, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem o processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Eu destaquei isso aqui, inclusive eu montei uma palestra falando sobre isso e coloquei esse parágrafo. Nossa dor, portanto, não nos edifica pelos prantos que vertemos, ou pelas feridas que sangram em nós, mas pela porta de luz que nos oferece ao Espírito. A dor nos abre uma porta de luz, a fim de sermos mais compreensivos e mais humanos. Lágrimas e úlceras constituem processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Lembra lá do capítulo 9 do Evangelho, item 7? A paciência. A mensagem lá da Dona Joana. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Isso parece maluco, parece meio masoquista,
mas não é masoquismo. Entendamos que a dor é uma necessidade. Nós só estamos vivos porque sentimos dor. Sentimos dor física e dor moral. Nós só vivemos, só sobrevivemos como espécie humana por causa da dor, porque sentimos dor. Então, a dor é uma bênção que nós ignoramos. Mas é que ela nos conclama aqui a pensar. Lágrimas e úlceras constituem processo de bendita extensão dos nossos mais puros sentimentos. Então, eu preciso passar por essa situação e aprender a me tornar cada vez mais irmão, cada vez mais amigo, cada vez mais fraterno. Continuemos? Depois de longa pausa, em que a consciência profunda me advertia solene, minha mãe prosseguiu. Se é possível aproveitar estes minutos rápidos em expansões de amor, por que desviá-los para a sombra das lamentações? Regozijemo-nos, filho, e trabalhemos incessantemente. Modifica a atitude mental. Conforta-me tua confiança em meu carinho. Experimento sublime felicidade em tua ternura filial, mas não posso retroceder nas minhas experiências. Amemo-nos agora, com o grande e sagrado amor divino. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Aí, de novo, hoje o estudo é para a Verônica, né? É para a gente falar da situação da Verônica. Né? É o amor divino que precisa ser instalado em nós. Amemo-nos agora com o grande e sagrado amor divino. Não é mais o amor de mãe e filha. Mas esse Verdade, amor é verdade. menos importante? Só, eu já passo para você, Verônica. Esse amor é menos importante? Não. Esse amor é tão importante quanto. E nós aqui falamos, o amor de mãe na Terra é o amor que mais se aproxima do amor divino. Entendamos isso, entendemos isso. Mas é só uma instância, é só um degrau que precisamos superar. Aprendamos-nos, de novo, a nos amar como irmãos. Diga, Verônica. Esse estudo é para mim hoje mesmo. Eu Com estou me certeza. encaixando em tudo que está sendo dito aqui sobre a dor, como ela nos modifica. Ela chegou para me modificar em vários pontos e modificou mesmo. E foi somente através da dor. Porque pelo amor, talvez eu não tivesse tido essa transformação. Bendita dor que É, nos faz mudar. Como diria sim, Francisco de Assis, a irmã dor que nos faz rever conceitos e preconceitos, que nos faz rever comportamentos, nos transforma sentimentos. Bendita dor que nos torna mais puros, quando assim entendemos, quando aceitamos essa dor como instrumento de aprimoramento, não como castigo, verdade, como punição de Deus. verdade. Mas uma coisa é certa, a gente faz assim, a frase vem assim, ou vai pela dor ou vai pelo amor. Aí Dona Uhum. Verônica falou que talvez pelo amor não conseguisse, mas conseguiria também pelo amor. Mas a escolha foi a dor. Será que eu É, conseguiria, pelo amor? Acho, não sei, não sei. Ué, mas o amor vence tudo. o amor vence tudo, diz Paulo escrevendo aos Coríntios, né? O amor é imbatível. Então, sim, ele é capaz de vencer, mas nós ainda escolhemos a dor. De uma maneira geral, todos nós, do planeta Terra, ou planetas de expiação e provas, ou primitivos, escolhemos a dor. Então, tudo aquilo que escolhemos, Deus nos permite. Ele respeita nosso livre-arbítrio e nos permite. Então, nós ainda estamos escolhendo a dor. E escolhemos a dor não hoje. Escolhemos a dor quando plantamos, quando fizemos as coisas erradas lá no passado. E, como eu disse, estamos preparando a nossa próxima reencarnação. Então, estamos escolhendo a próxima reencarnação. Eu estou escolhendo dor ou amor? Não sei. Aí cada um tem que fazer a sua autoavaliação. O que você está plantando hoje para colher amanhã? Dor ou amor? Precisamos
ter consciência disso. Vamos fechar esse capítulo? Vamos lá. Aquelas palavras benditas me despertaram. Guardava a impressão de fluidos vigorosos que partiam do sentimento materno, vitalizando meu coração. Minha mãe me contemplava desvanecida, mostrando belo sorriso. Ergui-me, respeitoso, e beijei-a na fronte, sentindo-a mais amorosa e mais bela que nunca. Recebeu um passe aí, né? É, Ô, com Carlão, certeza. tu leu o meu pensamento, hein, Carlão? Recebeu um passe, com toda certeza. Vamos começar o 16? Ainda tem 15, 20 minutos para a gente, pelo menos, começar. 16. Até porque Confidência. a conversa continua, né? Ele só mudou mas a conversa continua. Isso aí. 16 confidências. Uhum. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Como se for Inespera... uma bênção às dores e às dificuldades. De novo, reforçando sempre esse aspecto da situação. Vamos lá. Inesperado e inexprimível contentamento banhava meu espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Senti-me outro, mais alegre, animado e feliz. Ó minha mãe, exclamei comovido, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura! A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. É uma coisa que a gente imagina, né? Espírito superior está lá nos anjos, está lá no céu, tá olhando, tocando harpas, né? Ouvindo os anjinhos tocando harpa, ou tocando. Como é que é o nome daquele instrumento, Sandra? De quatro cordas, parece um cavaquinho. Caculê? Ukulele. Ah, coculelê. Ukulele. Ah, cuculelê. É que a Sandra é musicista, por isso que a gente está falando. Então a gente imagina que o espírito superior está lá, sem fazer nada. Muito pelo contrário. Quanto mais crescermos, mais trabalho teremos. Quanto mais evoluirmos, mais responsabilidade teremos. Então, se quisermos descansar, descansemos agora. Porque o espírito superior não para de trabalhar, não. O espírito superior trabalha 24 horas por dia. É o que Jesus fala lá em relação a Deus. O Pai obra sempre, e eu também. Então, o Pai trabalha sempre, e eu também. Então, o André está pensando aqui na mãe, num estado de ventura, felicidade, né? Diante do jardim, do Bosque das Águas, né? Lá do nosso lar, né? Ouvindo música. Pode até ter isso, mas não é só isso. Tem muito trabalho, com toda certeza. Continuemos. É, Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. E Muitas olha entidades. olha o que ela está falando aqui. Pela nossa renovação. Não é dela. Ela está trabalhando por muita gente. E na quarta-feira passada, eu fiz um estudo lá no SEAC, e falando sobre a lei de amor. E o Lázaro diz lá, né? A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Então, já não sou eu mais eu, mas somos nós. Então, ela está trabalhando, desde que voltou da Terra, desde que saiu da Terra, ela continua trabalhando, ela diz, pela nossa renovação espiritual. Tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. E mais à frente a gente vai ver por que ela está falando isso.
Continuemos? Muitas entidades, desencarnando, permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde a minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. E meu pai? Perguntei. Onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu: Ah, teu pai, teu pai. Há 12 anos que está numa zona de trevas compacta no umbral. Na terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo e do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa. Mas, no fundo, era fraco e mantinha ligações clandestinas, fora do nosso lar. Duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas, e tão logo desencarnou, o meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas a que fizera muitas promessas aguardavam-nos ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. A princípio, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual, extinguira o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Aqui vale Os um princípios da comentário. família e o Não, amor vale um ao comentário, nosso Carlos. nome. Por favor, só um comentário. Lembrar aqui do sentimento. Nós aqui, como encarnados, podemos enganar muita gente. Às vezes, até a nós mesmos, nós nos enganamos. Muitas vezes, nós fazemos coisas inconscientes nos enganando. Mas a partir do momento que deixarmos essa persona, deixarmos essa máscara, chamada Valdemir, Carlos, Maria Antônia, Vera, Pedro, não tem mais o que esconder. Então, o que ela diz aqui? Ele era um homem respeitado, dos altos negócios, cumpria suas obrigações religiosas, mas fora do lar tinha as suas dificuldades, tinha as suas fraquezas. E não estamos aqui condenando ou criticando a situação dele, não é essa a ideia. Mas só lembrar, ao deixarmos o nosso corpo, deixamos a nossa máscara. Vamos ter que nos mostrar como somos. E nos mostraremos como somos. Não temos como esconder mais. Me lembro até de um livro chamado Voltei, não sei se vocês leram, do irmão Jacó, quando ele fala das dificuldades. E Jacó foi Frederico Wigner, um diretor da Federação Espírita Brasileira, um cara que trabalhou pela doutrina espírita enormemente, mas saiu daqui imaginando, aí a pretensão dele, ia ter uma grande luz, e ele viu, a luzinha dele era bem pequenininha. Então, é bem pequenininha mesmo. E lá não tem como esconder, porque está à mostra. E é o caso dele. Ele deixou o corpo e foi se encontrar com as namoradas, com as amantes que ele tinha enquanto casado. E a gente vai ver um pouco mais à frente, não vamos dar spoiler, mas um pouco mais à frente a gente vai ver o que é que acontece com elas. Continuemos, Carlos, por favor. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo, lutou, repelindo as tentações, mas caiu afinal, novamente enredado na sombra, por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Falta de perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui não houve perseverança do nosso irmão Laerte.
Continuemos. Muitíssimo impressionado, perguntei: Não há, porém, meio de subtraí-lo a tais objeções? Ah, meu filho, elucidou a palavra materna. Eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho, pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter resoluções sérias. As infelizes, das quais se tornou prisioneiro, retiram as minhas sugestões. Venho trabalhando intensamente anos a fio. Solicitei um amparo de amigos em 5 núcleos diversos, de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Certa vez, Clarence quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde. Não é possível acender luz em candeias sem óleo e sem pavio. Aí, Precisamos de... lembra da parábola das virgens? Ah, sim. Da parábola das 10 virgens, né? Que não tinha azeite, que Jesus não tinha azeite para acender as candeias, e quando o noivo aparecesse, não as via porque elas estavam no escuro. A ideia é essa aqui, né? Não é possível acender luz em candeia sem óleo e sem pavio. E o óleo da nossa candeia, de novo, é o trabalho, é o servir, é o auxiliar. Então, queremos encher a nossa candeia de óleo? Queremos ter um gerador de energia, igual lá da rádio, para gerar energia? Podemos fazer isso, mas precisamos trabalhar. E precisamos ser o mais cristão possível. Não falei nem falar espírito, mas o mais cristão possível. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. Depois de longa pausa, suspirou, continuando. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. Sou compelida a atender à necessidade de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Luísa esperou-me aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa ao meu lado, em benefício de teu pai e de ti e de tuas irmãs, e das irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares ainda na terra, que voltou a semana passada a fim de reencarnar entre eles num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve, para que possamos desdobrar atividade no bem. A família dela é bastante desequilibrada, né? Então, todo mundo tinha algo, ou quase todo mundo tinha algum tipo de problema. Salvar ela e a filha, que desencarnou ainda jovem. O resto, todo mundo no desequilíbrio. Imagina você ver suas filhas, seu ex-marido ou seu marido no umbral. É a situação dela. E entender, eles precisam ficar aí por enquanto. Eles não têm condições de sair daí. Até que se transformem, até que se purifique, vão ter que ficar por aí por algum tempo. Ô, Leni, aqui Sim? ela diz aqui, Luísa esperou-me aqui muitos anos. Provavelmente a Luísa estava em nosso lar, né? Provavelmente. Aqui, ela fala aqui, né? Ela está em nosso lar. Sim. Ou aqui no plano espiritual. Não sei se no nosso lar, mas provavelmente no nosso lar. Sim. É uma dedução que podemos fazer. Ah, E ajudou no quanto foi possível. E está ajudando, porque ela volta a reencarnar para tentar ajudar a família, estando reencarnado, com os mesmos familiares que não conseguiram caminhar juntos, pelo menos com a mesma intensidade. Ajudou, inclusive, ele, né? Ajudou, sim. Ajudou também ele, inclusive o André. Ajudou todo mundo. Continua ou a parada? Continua? Pode continuar.
Assim, podemos parar aqui, né? São 56. Falta 4 minutinhos para acabar. Então, vamos marcar aqui no parágrafo. Assombrava-me, é isso? Isso. Que aí ele vai começar a fazer outra pergunta aí para ela. Aí. Uhum. O dia 5 de agosto. Valdenir, Oi? pelas contas aqui, da data da publicação do livro e a história que deve ter sido muito antes também do conto do livro, acho que já estão todos reencarnados, menos o André Luiz, né? Não sei até se o André Luiz também não está, porque ele escreveu esse livro na década de 40. Ele começou a escrever na década, especialmente na década de 40. E ele escreveu todos os livros sequenciados. Os 16 livros ele escreveu um atrás do outro. Então, imagino, eu não tenho aqui de cabeça, mas imagino que em 50 ele já tinha escrito os 16 que ele escreveu. E 50 já tem 70 anos. Então, imagino que até o próprio André Luiz já reencarnou. Talvez até tenha voltado à parte espiritual, tá? Com novas informações, novos conhecimentos. Mas aí é só dedução. É uma dedução, né? Tá. Muito bem. Tudo bem? Façamos então a nossa prece para a gente encerrar. Amigo Senhor Jesus, obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos deu de nos reunirmos em Teu nome para estudarmos um pouco mais dos Teus ensinamentos. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a colocar em prática no nosso dia a dia as leis de Deus que nos orientam e nos mostram caminhos para serem trilhados com segurança. Envolva a cada um de nós que em Teu nome nos reunimos. E agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos na Tua causa, onde quer que estejamos sempre na Tua causa. Envolva todos nós no Seu amor, envolva aqueles irmãos que não puderam estar conosco neste momento, a todos aqueles que são objetos de nossa preocupação, que a Sua luz possa se fazer sobre eles, possa se fazer sobre todos nós. E que tenhamos, Senhor Jesus, enquanto repousa o nosso corpo físico, uma noite de atividade edificante em termos espirituais. Fica conosco, agora e sempre, amigo. Graças a Deus. Ok, gente. Obrigado aí pela ajuda.